Estudo Bíblico, Isaías 7. O Emanuel rejeitado pela sabedoria do mundo. A Síria e o Reino do Norte, Israel, formaram uma aliança, 734 a 732 a.C., contra o perigo de um império assírio reavivado e tomaram a decisão de introduzir Judá em sua coligação, ainda que significasse depor Acais e substituí-lo por um rei fantoche, o filho de Tabeal. Acais, rei de Judá, foi seriamente ameaçado pela aliança de Peca, rei de Israel, com Rezim, rei da Síria. Segundo Reis 16, de 5 a 18, e segundo Crônicas 28, de 16 a 21. Esta tentativa falhou, entretanto, Judá sofreu perdas consideráveis. Verso 1, Rezim. Reinou em Damasco entre 750 e 732 a.C., contemporâneo de Peca de Israel, 740 a 732 depois de Cristo. Verso 2, Casa de Davi. A menção de a Casa de Davi é significativa porque o propósito de Peca e Rezim não era apenas fazer Judá se unir com eles, mas subverter a dinastia de Davi, de quem Acais era descendente. Isto quebraria a aliança que Deus fizera com Davi. Veja 2 Samuel, versos 4 a 17. A tentativa de substituir a dinastia de Davi por outra, o filho de Tabeal, verso 6, não poderia mesmo ser bem-sucedida, porque as promessas de Deus estavam em jogo. Efraim, nome dado a todo o reino do norte, sendo Efraim a maior das 10 tribos que compunham aquela nação, Israel sem Judá. Mais tarde, o nome serviu para toda a região de Samaria e da Galileia. Acás, o rei orgulhoso, foi incapaz de acalmar o seu povo. Eles tinham abandonado a sua confiança em Deus e só tinham estado olhando para os seus próprios recursos. Capítulo 22, verso 3. Verso 3. Acais inspecionou o suprimento de água da cidade, preparando-se para o cerco que estava para vir. Um resto volverá, no hebraico, Shear Jashub, capítulo 10, versos 20 a 22. Deus enviou Isaías a falar com o rei, levando seu filho, cujo nome era Shear Jashub. Esse nome fala da promessa de salvação e vida para os fiéis, diante da condenação iminente que Judá infiel sofreria. Acais precisava saber que o seu real perigo não era da parte de Samaria ou Damasco, mas da Assíria. A Assíria provocaria um exílio do qual só um remanescente, pela graça de Deus, voltaria. Um resto volverá. Verso 4. Acais deveria confiar em Deus, não esboçar nenhuma ação, e o perigo passaria. Mas Acais se apavorou por causa dos inimigos que enxameavam próximos de Jerusalém. Ele não podia ver qualquer outra coisa a não ser a ameaça imediata de Rezim e Peca. Mas Deus os chamou de 2 tocos de tições. Esses 2 reinos estavam prestes a serem destruídos. Damasco, em 732 a.C., por Tiglat-Pileser III, e Samaria, em 722 a.C., por Sargão II. Estes tocos não ofereciam o perigo de queimar a mão de quem os segurasse. Pecá era um simples usurpador do trono de Israel. Ele era filho de Remalias, segundo Reis 15, 25.
Versos 5 a 7. Deus assegurou a Acais que o plano para depô-lo falharia. Deus, porém, estava no controle, não Israel ou Damasco. O Senhor esvazia o conselho dos reis, capítulo 8, versos 9 e 10, capítulo 40, verso 23 e Salmo 33, versos 10 e 11. Mas a única esperança de Judá era confiar no Senhor. Versos 8 e 9. O pensamento básico é que, mesmo que estes reis pareçam ser poderosos dentro das suas capitais, não podem constituir ameaça contra Judá e nem mesmo seus próprios reinos ficarão muito tempo de pé. Dentro de 65 anos, Deus cumpriria as suas promessas após a morte de Acais. Segundo Reis 17, de 24 a 41. Se o não crerdes, não permanecereis. Temos aqui um jogo de palavras de diferentes significados de uma mesma palavra hebraica. A fé significa conhecer a promessa de Deus, concordar com ela intelectualmente e confiar em Deus de que Ele cumprirá a sua promessa. Verso 11. Deus lhe disse que pedisse ao Senhor um sinal sobrenatural. Deus foi gracioso em lembrar a Acais que ele era o seu Deus. Deus ainda não tinha abandonado Acais e ele não pôs nenhum limite na natureza do sinal. Este poderia ser qualquer coisa, das profundezas embaixo às alturas do céu. Quer dizer, qualquer coisa em toda a criação. Coisa alguma está fora da soberania do Senhor. Deuteronômio 10, 14, Salmo 139, verso 8 e Romanos 8, 39. Verso 12. Acais simula respeito pela lei. Não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6, 16. Mas, na realidade, quis lançar mão da falsa piedade para encobrir a má vontade e a falta de fé, evitando o confronto com Deus. Deus estava testando Acais, mas com o desejo de o impedir de pecar. Êxodo 20, 20. Porém, por causa dos seus próprios planos, Acais não estava pronto para se sujeitar à vontade de Deus, pois ele já tinha se decidido a pedir ajuda ao rei assírio Tiglat-Pileser, o que ele logo fez. Segundo Reis 16, versos 7 a 9. Verso 13. Inspirado pelo Senhor, Isaías falou então para a totalidade da dinastia davídica, não somente para Acais. Verso 14. A Virgem. Alguns teólogos querem traduzir isto por mulher jovem e não admitir esta profecia como do nascimento de Cristo de uma virgem. O significado da palavra virgem, portanto, é motivo de controvérsia. Esta ocorre somente outras 8 vezes no Velho Testamento. Gênesis 24, 43, Êxodo 2, 8, 1 Crônicas 15, 20, Salmo 46, Salmo 68, 25, Provérbios 30, 19, Cantares 1, 3 e 6, verso 8. Mas nunca é usada a respeito de uma mulher casada. Uma outra palavra é usada a respeito de virgens de qualquer idade. Porém, a palavra usada aqui parece ser específica a uma virgem na idade de se casar. João Calvino, Bischoff Love e o batista John Gill foram antigos escritores que sustentaram uma interpretação messiânica.
Apesar da incredulidade de Acais e sua recusa de pedir um sinal, o Senhor dará um sinal sobrenatural de qualquer maneira, mas não a Acais. O versículo 14 segue-se ao 13 e indica que Deus dará um tipo diferente de sinal do que ele ofereceu a Acais no versículo 10. O sinal não é apenas um nascimento sobrenatural, mas as condições que cercam esse nascimento. A Virgem irá chamar o nome de seu filho Emanuel, cujo significado é Deus conosco, ou Deus em nossa companhia. Verso 15. Comer manteiga. A versão inglesa NV indica curds, ou coalhada de leite de cabra, um tipo de iogurte, e mel silvestre, mostra que a criança nascerá em pobreza. O menino é identificado como remanescente quando souber desprezar o mal. A autoindulgência tornou a liderança fracassada de Israel insensível para com os valores sociais e espirituais. Capítulo 5, versos 11 a 23. Mas essa alimentação sensibilizaria Cristo para a obra do Senhor. Capítulo 42, versos 1 a 4. Verso 16. Este versículo parece significar antes do tempo requerido para a criança tornar-se responsável. Aos 12 anos, Peca e Remalias seriam ambos derrotados. De acordo com essa interpretação, o menino apontava primariamente para o filho de Isaías e, em segundo lugar, para Cristo. A terra refere-se à Palestina do Norte, as duas nações, Síria e Israel. De fato, o reinado de Rezim terminou quando Tiglat-Pileser III da Assíria reduziu a Síria ao estado de nação conquistada em 732 a.C. Samaria foi destruída 10 anos mais tarde, depois de um longo cerco. Verso 17. A secessão das 10 tribos foi um terrível golpe para Judá e aos reis da linhagem de Davi. Agora Deus vai trazer um golpe ainda pior. Os assírios, a quem Acais procurou por ajuda, trarão eventualmente devastação a Judá. Verso 18. Naquele dia é o dia do juízo justo de Deus sobre Judá. Alguns veem o uso das moscas e abelhas como referindo-se à cultura de abelhas na Assíria e às moscas que se instalaram na sujeira do Egito. Porém, o ponto é que Deus está no controle do Egito e da Assíria. Deus assobiará para os exércitos da Assíria para serem os seus agentes, e eles serão como um enxame de abelhas se estabelecendo e devastando Israel e Judá. O Egito se tornou a isca que atraiu a Assíria, e o Egito provou ser impotente contra esta. A queda de Damasco, a queda de Samaria e a devastação de Judá são prenúncios dos eventos do juízo final. Verso 19. Nem mesmo a parte mais remota da terra estará protegida dos assírios. Verso 20. O rei da Síria será como a navalha de um barbeiro que trará o juízo de Deus. O rei assírio será alugado, navalha alugada, porque a Síria não era povo de Deus no mesmo sentido que Israel. Alugado também indica que Deus estaria usando a Síria apenas temporariamente. Capítulo 10, versos 5 e 6. Raspar a cabeça, as pernas e a barba era a maior humilhação imaginável naqueles dias. Segundo Samuel 10, versos 4 e 5.
Acais tinha contratado a Síria para ajudá-lo contra a Síria e Samaria. Mas o Senhor usaria a Assíria para, em lugar disso, humilhar Judá. Verso 17. Portanto, enquanto raspar se refere metaforicamente ao uso que Deus faz de um poder estrangeiro para castigar o seu povo, isto era também uma humilhação literal dos homens de Judá levados em cativeiro. Verso 21. Uma vaca nova e 2 ovelhas. Anteriormente, o povo tinha sido rico em gado. Agora, só haveria o suficiente para as necessidades básicas da vida. Os restantes de entre o povo viveriam dos produtos naturais da terra. Êxodo 3:8. Eis aí a aplicação imediata das palavras em capítulo 7, verso 15. Além do senso cristão, o profeta se referia a essa situação e pronunciava também a obra de Cristo. Verso 22, abundância. A terra perderá de tal maneira sua população que o alimento limitado parecerá abundante. Manteiga e mel, o remanescente terá alguma coisa para comer. Versos 23 a 25. Naquele dia, a terra que antes era cultivada será entregue à erva daninha e dificilmente servirá como pastagem. Note que Jeremias pagou só 17 siclos de prata por um campo inteiro. Jeremias 32, 9. Flechas e arco. Por causa dos abrolhos, não somente deixaria de haver colheita, mas os próprios vinhais seriam lugar de caça, pois os animais selvagens iriam tomar conta das áreas cultivadas.